abri o olho, o mundo está aí, eu olho de novo, ele está aí, eu olho de novo, ele está aí, ele está aí, e ele é uma verdade, né? Então, como é assim, gente, eu não sei que existe um teatro, eu não sei que eu sou plateia de um teatro nesse momento. Mas, na verdade, vejam bem, o que eu estou vendo e ouvindo não é nem a projeção, a sombra de um objeto real. É a projeção, em segundo grau, de alguma coisa que já é um artefato que está sendo passado e que imita um objeto real, passado por agentes ilusionistas, certo? Todos ficamos assim, de acordo. Podemos dizer, ó, tá chato, ou até dizer, hoje tá bom, o espetáculo hoje tá bom, tá bem animado. Podemos fazer todo tipo de comentário, mas estamos todos vendo a mesma coisa. Aquilo que todos veem sempre, nós chamamos uma tranquilidade simplória de realidade, não é mesmo? Não é mesmo? Se alguém vê uma coisa diferente, você diz, não tá bom, é melhor consultar um médico. Não está muito bom, está vendo coisas. Se todos nós aqui dissermos assim, você está vendo? Estou vendo. O que você está vendo? Ah, estou vendo aqui um pano preto. Ah, ainda bem. Um diz assim, não, mas tem um dragãozinho. Todo mundo dragãozinho? Quer dizer, já fica todo mundo assim, espantado. Não há, portanto, originalidade, concordam? Não há visão pessoal. Todos estão vendo a mesma coisa e isso se solidifica numa espécie de certeza, quase que num complô coletivo. Nós vamos ficando confirmados. Esta é a verdade. Isto é verdade de fato. Esta é a realidade. Só que é realidade porque não há contradição, não há alternativa, não há divergência. Ela é feita pelo mesmo, pelo eco, pelo mesmo. E de tanto se repetir, parece uma coisa sólida. Ela é uma ilusão consistente, não porque seja verdade, mas ela tem a consistência de uma ilusão repetida. A verdade pode ser aquilo que supomos ser verdade. O mundo, a realidade, como a gente faz, o real. E alguns ainda põem com R maiúsculo, né? O real pode ser exatamente isso, uma ilusão consistente pela repetição, pela falta de dissonância, pela falta de divergência. Não pode haver visão de origem do homem mais pessimista, eu não conheço, certo? Só que Platão introduz uma coisa admirável, porque ele não está falando de pedras nem de bonecos, ele está falando de condição humana, e ele sabe que a condição humana, estranhamente, talvez por causa daquele intervalo entre as duas mãos que eu mencionei há pouco, que um dia a gente volta a ele, a condição humana é capaz de uma coisa aparentemente inexplicável. Ele é capaz, no caso da caverna, de fazer isso. Se eu estiver aí sentado, né, eu estou fazendo, mas eu estou no lugar errado. Se algum de vocês, se isso aí for a plateia da caverna, fizer isso, ou seja, se ele mudar a direção do olhar, não é outra coisa que está acontecendo. Basta, porque a primeira coisa que ele vê é que ele está numa situação construída e não natural. Ele está numa situação montada, não é uma situação dada naturalmente. Ele não está na realidade, ele está numa encenação, ele está num teatro de sombras, com a perversão de não dizer que é teatro. Ele está num teatro da ilusão que não se confessa nem como teatro, nem como ilusão, nem como jogo, nem como diferença entre cena e plateia. Ele está num teatro escamoteado em realidade, fantasiado de realidade. Ele está num teatro sem saber que está num teatro, ele pensa que está no real. Ele está na plateia de um teatro que ele não sabia que era teatro, mas agora ele sabe. E mais, ele percebe a montagem, ele percebe por que ele está vendo aquilo. E ele pode agora querer fazer isso, e ele pode verificar se ele faz isso. Se eu estivesse sentado aí, seria para lá. Ele pode verificar que, na verdade, se houver uma realidade, é fora daquela situação simuladora, é além daquilo, eu não sei o que é, mas aquilo que não é a realidade. Ele não sabe o que é a realidade, mas ele agora tem a consciência de que ele não está na realidade. É isso que basta. Se ele não está na realidade, ele pode negar aquilo e buscar aquilo que ele não tem, que é a realidade. O que ele não tinha era a realidade. O que ele passa a querer é essa realidade, mas não uma coisa falsa com aparência de verdadeira. Mas quem sabe não existe uma realidade mesma. E ele vai ter que subir, fazer esforço, subir uma rampa. O que revela um esforço, tem um trabalho. Ele vai chegar lá fora, aí ele vê que cachorro é lá fora, ave é lá fora, árvore é lá fora. Aqui era tudo uma encenação perversa, porque não se confessava a encenação. Ele vai então ter que, mas ele não aguenta, porque ele está habituado com aquela coisa, sabe, aquele torporzinho, aquela penumbrinha de ver sombras. Ele está tão habituado
não é? Que ele não consegue ver a claridade muito forte lá de fora. Ele vai ter que fazer um trabalho de adaptação progressiva, tanto contra Platão nesse trecho da República. Ele vai ter que, aos poucos, ir acomodando outra vez os seus olhos para aguentar a claridade. Ele não pode nem sequer olhar o mundo durante o dia, ele tem que primeiro chegar numa realidade noturna, não pode nem olhar a lua, nem as estrelas. Ele tem que primeiro ir vendo na superfície tranquila das águas o reflexo da lua e dos astros noturnos, para ele começar a aguentar a luz das coisas, para aguentar a realidade. A realidade é excessiva para ele, que fora treinado na ilusão. Ele estava tão iludido que ele precisa, aos poucos, ir mudando não só a direção do olhar, mas também ir acomodando o seu olhar à possibilidade de aquisição da luz. A luz ele não tivera de saída. A luz que ele tivera era artificial e mentirosa. A luz real, a luz mesma das coisas, é uma coisa que ele vai ter que conquistar. Nunca é dada, nunca é fácil. É um ato de rebeldia. Os gregos trazem isso sempre. A figura de Prometeu, vocês devem conhecer melhor que eu. O tempo todo diz isso. Tudo que o homem conseguiu para vencer o mundo, para vencer a natureza, é na verdade alguma coisa que ele tem que arrancar. Ele tem que ter o fogo, ele tem que tirar o fogo de Zeus. Ele quer fazer mudar os metais, ele precisa de fazer a forja, precisa fazer armas, instrumentos, utensílios. Ele precisa ter fogo, senão ele não sobrevive. Mas isso não está fácil. Ele tem que roubar de Zeus, ou alguém tem que roubar de Zeus um Prometeu para dar ele. Ele tem que conquistar o espaço da sua realidade, ele tem que montar uma realidade dele, porque na verdade ele parte sempre da coisa mais precária. Ora, isso quer dizer que já Platão, naquela época, percebia que ser humano, estar no mundo, qualquer coisa desse tipo, não é estar de saída da forma correta e fácil. Ser humano e estar no mundo vai exigir um trabalho de reversão, de reviravolta daquilo que lhe é dado. O que lhe é dado é sempre uma primeira ilusão, nunca uma primeira verdade. Ou seja, o caminho da filosofia, desde então até hoje, não é jogo de palavra, é a única coisa que se tem mesmo mais consistente para dizer o que é filosofia. É um amor à sabedoria. A própria palavra diz que, por sua vez, é um antídoto para a ilusão. Filosofar é desiludir-se, é desenganar-se. Você só consegue a consciência, a compreensão, o aprofundamento do que é você, do que é o mundo, do que são as pessoas, do que é a vida, do que é a realidade, todos esses papos de cabeça que a gente pode vir a ter, na verdade se desenganando, se desiludindo, porque o seu ponto de partida é sempre o engano e a ilusão. Uma ilusão que não é uma ilusão porque você é um serzinho abjeto, pecador, não é nada disso não. É porque na verdade você vive numa realidade que não se mostra a você de forma franca e escancarada. Ela é toda mascarada, ela é toda simulada, ela é toda disfarçada. E é isso que, em grande parte, vocês devem conhecer a expressão, talvez não tenham aprofundado ainda, ela é toda ideologicizada. Ela é permeada de ideologias, de discursos que dão versões, que explicam as coisas, não para mostrar o que as coisas são, mas, de certa maneira, para esconder o que as coisas são, para despistar as coisas, para disfarçar as coisas, etc, etc. Ou seja, nós nascemos e estudamos isso como criança, né? Entramos, geralmente temos aquelas professorinhas simpáticas, bem intencionadas, santas moçoilas, que vão nos alfabetizar e contar a história do Brasil, e conta uma história do Brasil que é uma gracinha de história do Brasil, não é mesmo? E aí você desenha a bandeirinha, né? Faz a carinha de Caxias, pendura na parede, assim, aquela coisa, tamanho recorte da revista, você cola também, faz a sua pesquisa, leva, mostra, assim, a menina bota um laço de fita enorme, aquela coisa toda, entrega aquilo lá, e aquele paizinho maravilhoso, onde chegaram umas caravelinhas, e tinha os índiozinhos, e não sei o que lá, e vai, e num país como esse, o céu tem mais estrelas, para sempre Brasil, para frente Brasil, sei que lá, veja mais canarinho, não sei o que, você fica, que maravilha, que coisa, numa povo igual, né? A gente fica naquela coisa. Aí você depois vai crescendo e começa, às vezes, nem todo mundo, a investigar as coisas. Eu me lembro do susto que eu tomei, porque eu estudava, eu era bastante Caxias, sabe, estudava, sempre, eu ficava tão invocado, mas eu não entendo essa guerra do Paraguai, eu não entendo, por que ela começou? Que começo esquisito,
eu lia, começou a